pensando em algumas coisas, em algumas cenas que tem no banquete, para a gente começar a pensar a atopia socrática, né? Uma cena que eu pensei há poucos dias atrás é que quando Aristodemo, né, encontra Sócrates na rua e o leva para a casa de Ágaton, né, chegando lá, é muito curioso que Aristodemo chega e fala assim: Ágaton trouxe Sócrates. E aí Ágaton fica feliz, né? Nossa, que maravilha que você trouxe ele. Cadê Sócrates? E aí Aristodemo diz assim: ele está ali. E aí esse tá ali, quando eles olham, né? Sócrates ele está parado assim numa espécie de catatonia, sabe? O Platão vai dizer que ele estava num pé só. Parece que era de um costume do Sócrates ficar plantado num pé só, fazendo sei lá o quê, né? Pensando em quê? Uma coisa muito enigmática, né? E outra coisa assim que eu pensei é que o Lacan ele vai dizer que o discurso de Sócrates era o discurso mais esperado. Só que assim, ele não foi chamado para ir para o banquete, né? Para esse simpósio. Ele foi porque encontrou no meio do caminho Aristodemo. Então, caramba, outra questão assim enigmática. Parece que ele era um cara que sempre estava fora do lugar, deslocado, sabe? Essa é a impressão que eu tenho. As pessoas não esperavam o lugar que ele se colocava, né? Ninguém esperava ele lá, o discurso dele era o mais esperado, e ele não foi convidado. Então tem aí uma coisa bem enigmática mesmo, estranha, né? Eu acho que Sócrates era um estranho. E aí eu trouxe aqui para a gente ler juntos uma passagem do Seminário 8 que eu achei assim, que eu não conseguiria dizer tudo que o Lacan fala nessas duas páginas. Então eu decidi que eu vou ler para vocês, de repente faço algum comentário para a gente pensar a utopia socrática e o desejo do analista. Está sendo assim um desafio para mim. Vai ser bem rapidinho, vai ser uns 3, 4 minutinhos e é bem legal. Assim, acho que é a passagem que até agora que eu mais gostei do seminário. Então, Lacan diz assim, está na página 108 e 109. Átopos, atopia, fora do lugar. Um caso inclassificável, insituável. Atopia, não se pode meter em parte alguma. É disso que se trata. Aí está o discurso de seus contemporâneos que murmuravam a respeito de Sócrates. Ou seja, já naquela época, o discurso dele era tópico. E eu acho que é até hoje. Para mim, para nós, essa utopia do desejo sobre a qual coloco um ponto de interrogação não coincide, de certo modo, com o que poderia chamar de uma certa pureza tópica? Na medida em que ela designa o ponto central, onde em nossa topologia o espaço do entre duas mortes está em estado puro e esvazia o lugar do desejo como tal. O desejo ali não passa de um lugar, na medida em que não passa para Sócrates de desejo de discurso revelado, revelando para sempre. Na vez passada, eu até comentei que Sócrates era um chato, né? E eu até, assim, eu continuo com essa opinião, porque ele interrogava, né, o tempo inteiro. Mas por quê, né? Ah, se isso não é aquilo, é aquilo. O Sócrates tinha isso, pergunta, pergunta, pergunta. Ele supunha, né, que existia um saber.
e que aquilo não estava para ele, mas sim para aquele que ele estava interrogando. Daí resulta a atopia do sujeito socrático, se é que jamais antes dele foi ocupado por algum homem tão purificado esse lugar do desejo. A essa pergunta não respondo, exponho-a. Ela é verossímil e nos dá, ao menos, um primeiro balizamento para situar aquela que é a nossa questão, que não podemos eliminar a partir do momento em que a introduzimos pela primeira vez. E, afinal, não fui eu quem a introduziu, ela já estava introduzida, desde que percebemos que a complexidade da questão da transferência não é absolutamente limitável àquilo que se passa no sujeito dito paciente, no analisado. Em consequência disso, coloca-se a questão de articular de uma maneira um pouco mais avançada do que foi feito até agora, o que deve ser o desejo do analista. Não basta falar de catarse, purificação, se posso dizer do grosso do inconsciente no analista. Tudo isso é muito vago. É preciso fazer justiça aos analistas que há algum tempo não se contentam com isso. Não para criticá-los, mas para compreender com que obstáculos estamos lidando. É um impasse, né? Se poderia... Peraí, me perdi. Ih, gente. Não para criticá-los, para compreender o obstáculo que estamos lidando. É preciso perceber que não estamos nem no comecinho daquilo que, no entanto, se poderia articular tão facilmente sob forma de questão, com referência ao que se deve ser obtido em alguém para que ele possa ser um analista. Então, gente, Lacan está dizendo aqui que há alguma coisa a ser obtida, né? Para que alguém se torne analista. Dizem, é preciso que ele saiba agora um pouquinho da dialética do seu inconsciente. Mas o que sabe ele disso exatamente, afinal? E, principalmente, até onde o que ele sabe disso precisou ir com relação aos próprios efeitos do saber? E formulo para vocês simplesmente essa questão. O que deve restar de suas fantasias? Sabem que eu sou capaz de ir mais longe e dizer sua fantasia, se é que existe uma fantasia fundamental. Se a castração é aquilo que se deve aceitar no último termo da análise, qual deve ser, então, o papel da cicatriz da castração no eros do analista? Essas são questões mais fáceis de expor do que de resolver. É por isso mesmo que não as expõe. Ele está dizendo que antes não falavam disso, né? E acreditem, também não iria expô-las no vazio, só para fazer cócegas na imaginação de vocês, se eu não pensasse que deve existir um método. Um método enviesado, até mesmo oblíquo, até mesmo de atalho, para trazer algumas luzes a essas questões, as quais nos é evidentemente impossível no momento de responder plenamente. Gente, então, olha que maneiro Lacan ele trabalha, né? Ele aposta no inconsciente. Deve ter um método para a gente localizar o desejo do analista. E se tem, vamos achar, né? Foi assim que eu interpretei essa parte. Tudo o que lhes posso dizer por hora é que não me parece que aquilo a que se chama relação médico-paciente, com que implica de pressupostos de preconceito, de melaço pupulante com aspecto de bicho de queijo, nos permite avançar bastante nesse sentido. Trata-se, portanto, para nós de tentar articular e situar o que deve ser, o que é fundamentalmente o desejo do analista. E aí eu fico me perguntando, gente, mas isso é situável?
né? A gente está falando aqui da atopia, que é algo que é fora do lugar, é totalmente enigmático, né? E isso segundo balizas que podem, a partir de uma topologia já esboçada, ser designadas como as coordenadas do desejo. Então, ele está falando que são coordenadas topológicas, pois não podemos encontrar nossas balizas idôneas referindo-nos às articulações da situação para o terapeuta ou para o observador, em nenhuma das noções de situação, tais como nos são expostas numa fenomenologia que se elabora à nossa volta. Pois o desejo do analista não é tal que possa se bastar por uma referência didática. Não é relação com o paciente que pode, por uma série de ações e exclusões, nos dar a sua chave. Trata-se de algo mais intrapessoal. Isso também não quer dizer que o analista deva ser um Sócrates. Fiquem tranquilos, graças a Deus. Nem um puro, nem um santo. Sem dúvida, esses exploradores que são Sócrates, ou os puros ou os santos, podem nos dar algumas indicações relativas ao campo que está em questão. Isso não é dizer bastante. Pensando bem, é a esse campo que referimos toda a nossa ciência, entendo, experimental. Mas é justamente devido ao fato de que é por meio deles que a exploração é feita, que possamos talvez definir, em termos de longitude e latitude, olha aí as coordenadas que o analista deve ser capaz de atingir para simplesmente ocupar o lugar que é o seu, o qual se define como aquele que ele deve oferecer vago ao desejo do paciente para que se realize como desejo do outro. Gente, eu adorei isso aqui. Eu li isso aqui umas 30 vezes. Eu gostei muito dessa passagem. E aí, vou falar um pouco sobre essa passagem. O desejo do analista, ele implica, então, em encontrar as coordenadas, né? Latitude e longitude, pelas quais alguém é capaz de oferecer um lugar vago para o desejo do analisando se realizar como desejo do outro. Desejo de discurso. Era isso o que o Sócrates queria, né? Isso que ele desejava. Deixar o sujeito se dizer. Então, no interrogatório dele, a intenção era se diga, né? Se diga, vamos lá. Né? Por que você estava nesse lugar e não no outro? Né? E por aí vai. Fale-me mais sobre isso. O analista tem o desejo de colocar em movimento o discurso. E o que mais, né? O Lacan vai dizer nessa passagem? Que o desejo do analista se situa pelo seu lugar, pelas coordenadas, pela atopia. Então, parece que é sempre de uma aposta. Sempre. Até nessa passagem, quando o Lacan fala, deve ter um método, me parece que ele está falando assim, ele está apostando, deve ter um método, eu aposto que tem. Né? E o que ele diz como contraponto, né? Não é pela fenomenologia, não é pelo comportamento, né? Pelo jeito que o sujeito fala, né? Não é por um modelo, por um exemplo. Tipo, esse é um exemplo de analista. Olha, essa pessoa é um exemplo de analista. Cara, isso é péssimo, né? Isso tem que cair, assim, não vale a pena, né? Eu lembro muito, assim, das aulas do Nazar, em que ele insistia em dizer uma coisa que eu não entendia. E que ele falava assim, deixa de ser. Sempre, ele insistia nisso e eu ficava até assim, cara chato, sabe? Deixa de ser.
Então, se não é pelo comportamento, ou pelo jeito, por um modelo, né? É por uma relação lógica. Por isso que o Lacan, de alguma maneira, toca nessa passagem, falando das coordenadas topológicas, né? E aí eu me perguntei, vocês também poderiam se perguntar, o desejo é localizável? E aí eu até fiquei assim, o desejo é localizável? O desejo do analista é localizável? Lacan diz lá que ele acha que tem um método, né, de verificar. Mas o desejo, ele é localizável? Achei meu desejo, pronto. Ele se realizou, tô ótima hoje. Isso não, né? Se isso acontece, acabou, já não é mais isso. E aí, como o desejo, é esse o ponto que eu quero trazer para vocês, como o desejo se localiza por ser insituável. Então, tá aí o desejo do analista, né? E a atopia. Né? Por ser desejo, ele se localiza por ser insituável. Ele não se situa, faz enigma, mas é por aí que ele se situa. É pelo desejo do analista ser localizável que a sua atopia se revela. Não ser localizável. Foi um ato falho, falei ser localizável, né? Por não ser localizável que sua atopia se revela. Ele foge, eu acho, do que é das coordenadas simbólicas, né? O desejo do analista, ele tem a ver com o real. Então, vamos lá. Ele é puro enigma. É enigmático. Aí vocês podem perguntar, né? O que um analista quer? Bom, Lacan ele vai dizer que o analista quer levar a análise até o fim, as últimas consequências. Mas o que ele quer de mim? Enigma. Mas o que ele quer amanhã? Enigma. O que ele quer quando ele fala com esse tom de voz? Enigma. Então, diferente do amor, diferente de responder às demandas, né, de amor do paciente, tamponando o que é do desejo, né, não respondendo que o desejo vai... Nossa, falar que o desejo vai abrir o campo da falta, mas eu acho que a gente pode pensar que é a falta, né, a falta ao não responder às demandas que vai abrir o campo do desejo. E aí, o Lacan vai dizer que Sócrates, isso é uma outra coisa que eu queria trazer, que foi bem enigmática para mim. Lacan vai dizer que Sócrates, ele introduz a cunha da função da falta. E aí vamos por partes. O que é uma cunha? Né? A primeira associação que eu fiz, quando eu lia, foi que uma cunha, o que compõe um quadro. Né? A cunha ela faz parte do chassi de um quadro. O que é o chassi? Né? O chassi é a estrutura de madeira, né? Onde a tela se envolve no chassi. Então, a tela de um quadro se envolve no chassi, e esse chassi de madeira, geralmente, ele tem uma cunha que serve para expandir a tela. Então, assim, a cunha serve ali, ela fica no canto, né, para expandir a tela, mas se você apertar a cunha demais, a tela pode até rasgar. Essa foi uma primeira associação que eu fiz, porque eu ouço muito essa palavra de cunha de quadro. E aí a segunda associação que eu fiz foi a cunha que a gente bota embaixo da porta. Quando a gente quer deixar uma porta aberta, a gente bota uma cunha, que é aquele objetinho pontiagudo, né? Que serve para deixar uma porta aberta. E aí, depois eu fui pesquisar, né? E vi também que existem cunhas metálicas, que elas servem até para dividir pedras ao meio.
então serve para separar. Então, tem várias funções, né? Uma cunha. E aí, relembrando, Lacan vai dizer que Sócrates introduz a cunha da função da falta. E qual que é a função da falta, né? A função da falta, ela está intimamente ligada ao sujeito poder desejar, ser um sujeito desejante, né? E aí, a partir disso, dessa cunha da função da falta, o Lacan vai dizer que o Sócrates, ele sempre interrogava, que ele tinha essa função, me parece que é de expandir até as palavras, né? Nesse interrogatório que ele fazia ao outro, só que ele interrogava sempre a partir da coerência do significante. Ele vai dizer que até aí o método socrático ele é forte, que Sócrates ele é seguro até esse ponto, né? Mas de que aí tem um limite. Ou seja, ele introduz, né, a tal cunha da função da falta, mas que tem um limite aí. O Sérgio, na apresentação dele, usou um significante que foi o freio para falar do desejo do analista. Isso me chamou muita atenção, porque, de fato, o desejo do analista ele está ligado a isso que é de um limite, né? E aí eu vou tentar explicar para vocês o que eu pensei disso. Nesse momento, né? E por essa razão que Sócrates deixa falar de Otima. Eu espero que vocês estejam assim mais ou menos habituados com o banquete do Platão. Para entender, quem não leu ainda, vocês leiam, porque vale a pena, assim, é muito legal. E aí tem um momento do banquete, quando Sócrates vai discursar sobre o amor, ele passa a palavra a uma mulher, né? É uma mulher que está nele, o Lacan vai dizer. Então, assim, ele vai dizer, o Sócrates, que ele passou pelas mesmas questões que Ágaton. Antes dele discursar sobre Eros, era Ágaton que tinha acabado de fazer o discurso. E aí, Sócrates o interroga ali, né? Só que chega um certo momento em que ele passa a palavra para Diotima, que era uma espécie de professora dele, que ensinou a ele as coisas sobre Eros, né? Sobre o amor. Então, parece que a Diotima transmitiu alguma coisa a Sócrates, né? E esse interroga Ágaton tão bem a partir disso, muito humildemente. Ih, gente, está travando? Travou, gente? Não? Não. E eu apareci aqui travada. Não? Então, beleza. Muito humildemente dizendo que ele passou pelas mesmas questões que Ágaton estava dizendo, né? E aí é muito interessante como exemplo dessa coerência, essa interrogação a partir da coerência do significante, eu trouxe um recorte que está no banquete. Sócrates diz para Diotima, isso ele contando, né? Se Eros não é belo nem bom, logo ele seria feio e mau? E aí, esse recorte que eu estou trazendo, ele é o próprio limite do método socrático, né? É como se Sócrates falasse assim, se não é par, é ímpar. E aí, Diotima diz para Sócrates, para de dizer bobagem, Sócrates, pois o não belo não é necessariamente feio. Então, Diotima, né, aponta para Sócrates que há alguma coisa entre um e outro. Entre um significante e outro, há alguma coisa. A figura da Diotima, né, ela era uma sacerdotisa. E é muito interessante que assim eu fui dar uma pesquisada sobre ela e
a maneira como Lacan fala dela, eu não encontrei em lugar nenhum. Eu encontrei em vários lugares dizendo que ela era uma sacerdotisa estrangeira. Ela era de Montinéia, né? Mas a maneira como o Lacan fala, ele fala de um jeito assim até exagerado, que me parece ser de propósito, sabe? Então ele chama ela de maga. Ah, porque a maga é muito estranho, né? Ah, porque ela era uma feiticeira. E isso ficou assim para mim. Achei esquisito o Lacan falar dessa maneira, e eu acho que não foi à toa, né? Porque eu acho que o Lacan quis dizer que ela, a Diotima, era o próprio mito. Então, vamos lá. Para Sócrates poder discursar sobre o amor, né? Para ele poder ir mais longe, né? Para se ir mais longe, é necessário recorrer ao mito. E é muito assim maluco da gente pensar, porque a gente está falando de uma época de muito tempo atrás, de Sócrates. E quando Sócrates deixa falar Diotima, quando ele conta o que Diotima ensinou, a Diotima já era um mito para a época dele, sabe? Então é muito assim, por isso que eu achei, tive essa estranheza, né? A maga, a feiticeira, porque a Diotima era alguém que naquela época já não se sabia exatamente se ela tinha existido ou não, tem uma coisa assim. Ela era tópica, né? Isso é totalmente enigmático. Então, gente, eu vou tentar concluir assim, pensando que as coordenadas que o Lacan fala, elas têm tudo a ver com essa entrada de Diotima na cena. É ela quem vai discursar sobre Eros, e não Sócrates. Me parece, assim, eu fiquei pensando, não sei se vocês repararam quando eu li essa passagem, que ele fala da cicatriz da castração. E aí eu pensei assim, bom, Diotima é a cicatriz da castração em Sócrates. Foi o que eu pensei. Às vezes eu fico até meio assim de falar essas coisas assim, mas vamos lá. Seria uma marca que habita Sócrates. E aí isso me fez pensar em outra pergunta, né? O que um analista sabe? E o que disso que ele sabe pode ajudá-lo no manejo da transferência? E aí eu mesma respondi, né? Para ocupar a função de analista, né, ele precisa saber que a função de sujeito suposto saber está fadada a ser liquidada. Eu acho que é esse o ponto, né? A única maneira dele deixar, né, o analista deixar o sujeito se dizer, estando avisado disso, para não tentar ali ficar respondendo, então poder se medusar mesmo, poder se apagar, né, oferecendo ali um lugar vago. E por que ele sabe disso, né? Porque ele sabe, de alguma maneira, a partir da sua própria experiência, ele sabe, ele supõe um saber, né? E sabe que isso está no outro. Eu acho que isso é extremamente importante. Ele quer que o outro descubra, né? Um saber que eu acho que nunca é inteiro, todo, né? Mas ele quer que o outro se diga, né? Mais uma vez, eu vou usar isso porque é isso. Se diga, fale, né? Fale do seu mito, fala da sua marca, da sua cicatriz. Então, daí, ele ofereceu um lugar vago para que o desejo se realize como desejo do outro. Gente, eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar, né? O lugar do analista, né, é o lugar da douta ignorância, como Lacan fala para a gente. Se o analista não consegue, e isso eu acho que não tem a ver com uma intenção, sabe? Ai, agora eu vou ocupar esse lugar. Não é isso, acho que tem a ver com o percurso
em poder perceber também que é importante, né? Deixar o sujeito falar. Então, é isso que eu queria trazer para você. E aí eu achei uma frase que está no Seminário do Ato Analítico, que diz assim: não se pode conhecer um ato. E aí ele está dizendo o ato analítico. Só se pode alcançar seus efeitos. É isso. Eu espero que vocês tenham perguntas, né? Se vocês não tiverem, eu vou ficar angustiada. Então vamos lá. Alguém? Natália, eu queria fazer um comentário. Faça. Você estava falando de Diotima, né? E eu acho que esse é um dos pontos assim chave que me chama a atenção quando o Lacan trabalha o banquete. Né? Porque assim, a gente pensar que na época, né, Grécia, as mulheres não eram consideradas cidadãs, né? Então, assim, quem tinha voz eram os homens. E no banquete em que estão reunidos vários pensadores, dramaturgos, enfim, né, pessoas exponentes ali na polis, o discurso que vai Só dizer masculino, algo. digamos. Oi? Só masculino. Só masculino. Isso. E aí, o discurso que vai dizer algo sobre o amor é um discurso que vem de uma voz feminina. Então, eu achei interessante quando você chamou a Diotima de marca da castração, porque, de alguma maneira, é como se fosse necessário introduzir algo do feminino para se falar do amor. Sim. Que eu acho que tem justamente a ver com essa marca da castração. Então, era só isso que eu queria comentar. Que eu acho que, assim, eu acho que esse é um dos pontos chaves, assim, que eu acho até que assim, uma das coisas que, né, a gente no cartel, a gente tem um cartel desse seminário, a gente pode se debruçar, né? Porque não é à toa que é através de Diotima que Sócrates fala. Pois é, eu também acho. A Diotima, assim, a notícia que se tem dela é que ela foi uma mulher que acabou com a praga de Atenas. Então, um momento muito difícil e por isso que ela é muito atópica. É como se naquele tempo ela já não se encaixasse naquele tempo, sabe? E por isso que é muito assim, eu fiquei pensando, é muito maluco pensar que já ali, num tempo que para a gente já é tão distante, Sócrates acessa alguém, né, o acesso feminino, né, essa marca, falando de algo mitológico. Parece o mito do mito, sabe? De uma transmissão mesmo. Então é isso. Mais alguém? Vamos lá, não é possível, gente, não é possível. Fala aí, Vanessa, eu vi que você estava com uma cara assim. Já que você veio no último encontro, ninguém mais. Abílio também não. Vocês vão me deixar na angústia, né? É isso mesmo. Natália, boa noite, gente. Natália, não, eu tava aguardando que outras pessoas pudessem, mas eu estava aqui pensando, né, sobre esse ponto, enfim, que implica o analista, né, na direção do tratamento, quer dizer, o que o autoriza, que saber ou que não saber o autoriza, né, na direção do tratamento. E quando você traz, né, essa questão, né, enfim, que o analista ele só pode comparecer por seu não saber, né? Uhum. Fiquei pensando sobre esse ponto, né, justamente de diferença que se coloca às vezes de uma maneira sutil entre o que é, né, a advertência no analista e o que é o analista prevenido, né? O analista advertido e o analista prevenido, né? Não sei se você poderia, né, a partir da leitura que você fez aí, traçar um ponto diferencial entre essas duas perspectivas, né? Uhum.
Olha, Bílio, que eu pensei agora, assim, que você falou, eu não sei se tem muito como se prevenir. A gente Hum, sabe o que o paciente vai dizer, né? O que vai acontecer. É de uma aposta, como eu falei. uhum, A uhum. gente pode, de repente, tá divertido, sei lá, do nosso próprio percurso. Sim. Pensei agora, eu nunca pensei sobre esses dois significantes, foi algo que eu pensei agora. Porque prevenido, eu não sei, a gente não sabe Uhum, o que está por vir. uhum. É porque houve um momento em que você trouxe uma questão importante, né? Que é a de que o analista, né, de algum modo, teria ao seu lado, na direção do tratamento, o fato dele saber sobre a destituição subjetiva na transferência, né? Sim, Mas isso também não é certo, né? aham, Não é certo que, ao final, né, de um tempo de trabalho ou de um percurso realizado, né, se chegue a esse ponto, né? Quer dizer, Não é uma garantia, né, Abílio? garantia portanto, quer dizer, a gente pode pensar o que que, né, o que que ocorre, né, enfim, a partir do momento em que a gente não pode justamente trabalhar essa referência, esse ponto que seria, digamos, o fim de uma análise, né? É justamente por isso que a gente precisa pesquisar sobre isso, né? Porque isso Aham, de antemão é, é, isso não pode ser de alguma maneira estipulado, né, marcado de antemão, né, porque até mesmo esse ponto da destituição subjetiva, a gente não sabe, né, se uma análise pode chegar até aí. Né? Quantas sim. análises estão interrompidas justamente num ponto muito próximo de que isso aconteça, né? E por que Uhum. justamente, né, isso ocorre, né? Então, assim, a gente pode estar até divertido de que a transferência de algum modo, conduzida a esse destino, né, que é a destituição subjetiva, mas, mesmo isso, nós não temos como, né, atestar, dizer que isso Pois necessariamente é. vai ocorrer. Por isso, então, talvez o analista divertido, né? Uhum, sim. Pois é, eu acho que é para poucos, né? Um final de análise. Me parece que é isso. A gente não sabe, né, até onde o sujeito vai conseguir ir. E para mim, assim, mas eu fico pensando ao mesmo tempo, Abílio, que alguma coisa, eu acho que tem a ver com o que eu estou trazendo, que alguma coisa de um final em algum momento é colocado para aquele que. Acho que até na entrada da análise, no meio, Uhum, isso é o tempo inteiro. Porque se o uhum, analista, né, ele não fica ali respondendo e dando sentido, cada sessão é uma, uhum, não acaba. E uhum, isso é legal de pensar, né? Agora, essa coisa do final de análise, até do passe, eu assim, eu digo para você que eu não penso muito exatamente por essa via, não. Acho que eu estou longe disso ainda, né? Da questão do passe. uhum. Mas tem alguma coisa disso que está o tempo inteiro também no percurso de uma análise. Como você falou, talvez não para todos, sim, mas é uma aposta. Né? É o que o Lacan, nessa passagem que eu trouxe, ele aponta exato. Eu achei tão legal isso, né? Deve ter um método de localizar. Deve ter, mas eu senti como se fosse assim, mas se tem, vamos achar. Né? Uhum. Também não cabe uma busca exatamente, é de uma relação lógica. É lógico, né? Não é localizável, como eu trouxe. Né? Então é Sim, isso. isso é. Foi só assim para a gente poder, né, ter a possibilidade de discutir um pouco mais esse ponto que eu acho que é da maior importância, né? Sim, sim. Como a gente pode pensar isso que opera do lado do analista como da ordem do não saber, né? Isso.
possibilita justamente o comparecimento, né, de algo novo, né, de algo surpreendente, né, de algo equivocante, né? Enfim. E isso é tão difícil, né, gente? Isso é tão difícil, deixar o sujeito falar. É difícil pra caramba. Então, assim, né, é sempre melhor se manter, de repente, é divertido, né? De não falar. Se vai falar bobagem, é melhor não falar nada, né? Enfim, são essas questões que eu trouxe para vocês aqui no próximo encontro. Eu já estou começando a reconhecer os, né, as carinhas por aqui. Natália, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Quem está falando aqui é a Ana Paula. Na verdade, eu queria dizer que é extremamente importante quando você está colocando enfim, essas indagações. Eu estou muito focada agora na leitura do caso Dora, e eu tenho um livro que eu tenho que ler, na verdade, que é o que eu estou lendo, na verdade, né? O que é do Francisco Farias, que é Histeria e Psicanálise, e o discurso histérico e o desejo de Freud, né? E o autor, na verdade, ele coloca que alguns, vamos dizer assim, desdobramentos, né? Que é do abandono, por exemplo, de Dora ao tratamento, né? E das perguntas cruciais que ela faz a Freud, né? E aí a gente percebe, por exemplo, isso que você está colocando, né? Essa interminável análise, né? Então, assim, a gente começa a perceber, por exemplo, né, para os críticos, vamos dizer assim, de Freud, né? Que não se atém, na verdade, a verdadeira construção de Freud, né? Você vê que nesse caso de Dora, ele, na verdade, depois de anos, né? Ele vai construir as 12 recomendações aos médicos, né? Porque ele viveu aquele caso, na verdade, né? Então, assim, extremamente pertinente isso que você está colocando, me ajuda também a construir esse pensamento, né? E lá no volume 12, ele coloca, né, que o estado da arte, da análise, né, depende do ponto de vista do qual eu estou olhando, né? Qual é a minha posição enquanto analista. Então, assim, extremamente legal o que você está colocando hoje, tá? Muito obrigada. Ai, Ana Paula, legal você ter falado. Assim, o Freud, ele vai falar de análise terminável e interminável, né? E a proposta do Lacan é justamente de que uma análise tem fim. Tá aí uma certa diferença, né, entre o Freud e o Lacan. Então, até assim o que eu estou, de alguma maneira, tentando esboçar hoje tem a ver também com o término de uma análise, né? Então, e quando eu digo, né, de que deve haver um método para averiguar ou localizar o desejo do analista, o Lacan está querendo dizer que não é alguma coisa fechada, topológica, né? Ele fala de um método enviesado, oblíquo, até de atalho. Então, gente, isso é muito enigmático, né? Não é localizável, né? E por não ser localizável, é que isso mostra aí a atopia, né? Então, é por aí. Adorei que você falou. Obrigada pelas questões. De nada, é porque assim, eu tô muito voltada agora, né, para essa questão da análise do caso de Dora, porque muitas coisas eu questionei, por exemplo, meu professor, né, quando propôs essa leitura, né, dessa questão, por exemplo, da mãe de Dora, sobre ser submissa e né, não ter nenhum tipo de participação efetiva. Então, isso foram questões, por exemplo, que me fizeram ler, né, vamos dizer assim, me atentar para essas questões, que se a gente pegar, por exemplo, o caso,
a gente vai ver que isso foi, na verdade, uma preparação, né, para que Freud construísse essas bases futuras. E, ao mesmo tempo, né, você pega, né, o finalzinho lá do volume 12, ele deixa bem claro, né? Eu não tenho, a princípio, como considerar o fim de uma análise, porque a repetição sempre vai estar ao lado do paciente, né? Em alguma instância, se ele tiver com essa capacidade, por exemplo, de elaborar, aí sim eu posso considerar um princípio, de certa forma, né? Eu achei isso incrível, assim, né? Chega até... Você até saltitar, né? Porque, né, você lê isso, né? Que Freud pensou nisso, para alguns, né? Magnífico, de uma arte incrível. Então, o seu pensamento, né, as coisas que você colocou, de certa forma, né, só vem contribuir para essas, vamos dizer assim, essas prévias sedimentações que eu venho fazendo sobre a psicanálise. Ai, que legal, Ana Paula. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. E assim, para finalizar, até a partir do que a Ana Paula colocou, um analista, ele se faz a partir da sua análise. Como o Lacan colocou nessa passagem, né? Isso não tem exatamente a ver com a relação médico-paciente. Então, um analista, ele se faz sempre a partir da sua própria experiência, da experiência também de estar numa escola de psicanálise, né? Podendo falar da psicanálise com outros colegas, da supervisão, mas principalmente do seu percurso de análise. É isso. Mais alguém? Ou foi? Tô vendo você, Helena. Um beijo, querida. Gente, então, obrigada. Espero vocês, então, daqui a um mês, que aí a gente vai entrar no capítulo 9 e 10 do Seminário 8. Por aí. Eu vou ter que ver o que me restou para eu relançar alguma questão. Tá bom? Um beijo para todos e todas. Tchauzinho. Beijo. Obrigada. Tchau. Até Beijo, já tchau, na tchau. aula do Abílio. A aula do Abílio agora 7h15, Abílio, 7h30. 7h30, 7h30. Tá. Obrigado. 7h30. Tchau, obrigada. Tchauzinho.